seguinte: nós vamos para uma das regras que mais tira pontos dos candidatos na redação do Enem, principalmente no quesito da proposta de intervenção social, quando o candidato acaba usando expressões como é bom e é necessário, certo? Por exemplo, é necessário criar campanhas. Faz-se necessário que a escola invista em tecnologias. Então, eu quero que vocês atentem para essa regra da língua portuguesa. A pergunta é o seguinte: professora, quando essas três palavras podem ir para o feminino? É boa, é necessária e é proibida. Então, atentem bem para esta regra de concordância nominal. A regra diz que as expressões é bom, é necessário e é proibido, quando se referirem às palavras sem determinante, elas vão permanecer no masculino. E a pergunta que muitos de vocês podem fazer é: professora, o que é determinante? Determinantes podem ser artigos ou pronomes, na maioria das vezes. Exemplo: água, não tem determinante. A água, esta água, já tem determinante. Entrada, sem determinante. A entrada, com determinante. Certo? Revisão, sem determinante. A revisão, esta revisão, com determinante. Então, é uma regra simples, mas que se você não atentar para o uso do artigo, você vai perder pontos na competência 1 da redação do Enem. Então, olha só, galera, observem bem, uma frase muito comum em entradas de festas, alguns locais que proíbem animais, menores de idade. Então, é muito comum as pessoas colocarem o seguinte, olha só: é proibido entrada de animais. É proibido entrada de animais. E aí você pode fazer a seguinte pergunta: professora, o que é proibido? Não é a entrada? Entrada não é uma palavra feminina? Mas esta palavra feminina, ela não está acompanhada de determinante. E se ela não tem determinante, a expressão permanece no masculino. E isso é muito comum nós observarmos, por exemplo, é proibido a entrada. É um desvio de concordância nominal nesse sentido. Já a regra diz o seguinte, que quando essas expressões estiverem relacionadas à palavra que tem determinante, e aí eu quero lembrar para vocês que esses determinantes, na maioria das vezes, são pronomes e artigos, obrigatoriamente essas três expressões irão para o feminino. Então, eu vou transformar aqui essa frase de acordo com a concordância nominal. É proibida, ora, observa, se está no feminino, a palavra que se refere tem que ter determinante. É proibida a entrada de animais. Já vi muito aluno olhar para mim e dizer assim: poxa, professora, a senhora tirou 20 pontos da minha redação por causa de um O, por causa de um A. Isso é injusto. Não, não é injusto. É a regra da língua portuguesa. Percebam aqui que a expressão varia do masculino para o feminino, dependendo da ausência ou da presença de um determinante. Aqui, galera, mais um exemplo básico, ó. Esta água é boa.
observação novamente em relação à crase. Só lembrando a vocês aqui que nesse caso esse A, ele poderia ser substituído por para, na, da, o pelo. Então eu poderia escrever também que esta água é boa para a saúde. Então nesse caso aqui nós temos um fenômeno linguístico chamado crase. Voltando à concordância. Lembrando também aqui que esta, que é pronome demonstrativo, não tem acento. Isso também acontece na redação. O menino vai lá e coloca o acento e acaba transformando o pronome em um verbo. E acaba por mudar a semântica, o sentido do texto. Então vamos observar o seguinte, galera. Esta água é boa. Por que a expressão foi para o feminino? Porque o que é boa é a água, nesse caso. A água é boa. E automaticamente água está acompanhada de um determinante, que nesse caso é o pronome. Tá? Então é muito simples. Observa bem, galera, que faz a proposta de intervenção social. É necessário campanhas. Necessário. Campanhas sem determinante. É necessária as campanhas. Necessária, campanhas, as determinante. Certo? Então é imprescindível que vocês atentem, porque são regras fechadas da língua portuguesa. Certo, galera? Hoje eu trouxe também para vocês as palavras invariáveis da nossa língua. Menos. Sempre comento na sala que nós temos o hábito brasileiro de colocar a palavra menos no feminino. Menos dor, menos cólica, menos triste, menos alegre. Ah, eu vou amanhã ao comércio porque vai haver menos pessoas. Menos não existe no dicionário da língua portuguesa. Eu não posso automaticamente dizer que é uma palavra que não existe no quesito dicionário. Ela existe na língua do povo. Ela é passível de comunicação. Mas quando eu me refiro a uma aula de gramática, eu tenho que atentar para as regras. Aquilo que realmente a gramática aborda ou exclui. Então, nesse caso aqui, lembrem, a palavra menos é uma marca de coloquialidade, é uma marca da fala e não é dicionarizada. Então, é menos. Menos alegre, menos pessoas, menos triste, menos amor, menos carinho, tá? Pseudo, galera aí da biologia, né? Pseudo quer dizer falso. Nós temos inclusive os pseudofrutos, como morango. Morango é um pseudofruto, caju, que o fruto é a castanha. Não é isso? Pseudo quer dizer falso. E é uma palavra que também não pode sofrer flexão, é invariável. E nós temos a expressão em anexo, que eu quero fazer uma observação com vocês. A expressão em anexo é invariável. Porém, se eu usar a palavra anexo, eu devo concordar com a palavra a que se refere. O que é invariável aqui é a expressão em anexo. Então vamos para alguns exemplos para que vocês consigam visualizar essa questão da regra, tá? Amanhã haverá menos pessoas no comércio. Ah, mas o que é menos aqui são pessoas. Pessoas é feminino plural. Menos invariável em qualquer situação da língua portuguesa. Tá? Ele usou pseudo-argumentos em favor do cliente. Olha só, galera. Ele usou pseudo-argumentos
Ele usou só um? Não, usou vários. Porém, argumentos vai para o plural. Contudo, pseudo permanece invariável. E vamos aqui para as observações em relação à expressão em anexo e à palavra anexo. As provas irão em anexo aos gabaritos. As provas irão em anexo. O que é que vai em anexo? Provas. Provas é feminino plural, mas a expressão não varia para o feminino, porque em anexo é invariável. Agora eu vou transformar isso aqui, galera, olha só. As provas irão anexas aos gabaritos. O que aconteceu nesse caso aqui? A ideia é a mesma? É a mesma. Mas na primeira situação eu uso uma expressão invariável. Na segunda situação eu uso uma palavra variável na língua portuguesa e que concorda com o substantivo a que se refere. Que neste caso aqui, provas, feminino, plural. Então, recapitulem isso, para que você não confunda o que é invariável e o que é variável na língua portuguesa. Mais alguns exemplos para vocês entenderem. Tá? As joias estarão anexadas na planilha. Só um exemplo. Entendeu? Anexadas, porque concorda com joias, concorda com provas e assim por diante. Os documentos irão anexados. Anexados, documentos. Os documentos estarão em anexo. Invariável nesse sentido. E eu quero chamar a atenção de você para um ponto importante da concordância nominal em relação ao obrigado e ao obrigada. Não se esqueça que são duas palavras variáveis e que concordam com a primeira pessoa do discurso. Eu, pessoa que fala. Então, gênero feminino, obrigada. Gênero masculino, obrigado. Os rapazes disseram muito obrigado ao coordenador. As moças disseram muito obrigada ao coordenador. Nós precisamos atentar para esses detalhes, porque em relação à concordância nominal, um S, um A, um O irá fazer toda a diferença e não é besteira. Ah, é um detalhe. Na língua portuguesa eu sempre digo isso aos alunos. Uma vírgula, um acento tem intenção comunicativa. Como, por exemplo, aqui, ó, o acento mudaria toda a forma de ver e contextualizar a palavra. Então, atentem para essas regras de concordância nominal. Faça os exercícios de vocês e qualquer dúvida é só me perguntar, nós estamos juntos nessa batalha.